Muito bem, povo de Deus, a santa paz de Deus, a paz do Senhor Jesus com todo esse povo maravilhoso que acompanha o canal da Hora da Bênção há bastante tempo, desde 2012, já fazem 10 anos que a gente está junto aqui falando das coisas de Deus. E eu venho falando para vocês há algum tempo já, aproximadamente um ano, sobre uma postura do povo de Deus, das igrejas como um todo, na política, na sociedade, em todas as partes da convivência, não só como cristão, mas como cidadão. A gente esquece que nossa morada, sim, é no céu, mas que nós estamos passando um tempo por aqui. E enquanto estivermos aqui, tem que ser legal, tem que ser bom, tem que ser o melhor possível. Mas essas não são as minhas palavras. São as palavras de Jesus, que disse que quer que nós tenhamos e aproveitemos o melhor dessa terra. Bom, eu falei para vocês há um tempo atrás do delegado Hélio Bressan, um amigo que Deus nos colocou um no caminho do outro, através de um outro Hélio, que depois eu vou contar para vocês, que é um amigo da igreja também. E aí nos conhecemos e eu vinha pensando, política é coisa de crente? Igreja se envolve na política? Bom, a gente vai falar sobre isso bastante, mas a intenção hoje aqui é tirar a todos nós de uma posição de passividade, de atirador de pedras, para passar para o lado de lá, da vitrine, tomar uma posição. Reclamar nunca resolveu nada. A própria palavra fala que Deus não tem parte com o murmurador, mas fazer, agir, sim. Bom, então, diante de tudo isso, depois dessa introdução, quero apresentar para vocês o doutor delegado Hélio Bressan, e hoje ele está aqui para fazer o podcast junto com a gente, tem muita coisa para falar, ó, tem um monte de perguntinha aqui para ele, nós vamos pegar ele na curva, e eu tenho certeza que vai dar certo. Doutor, é uma alegria ter o senhor aqui, obrigado. Que Deus abençoe muito e vamos papiar. Fala aí para esse povo. Amém. Eu que agradeço, pastor. Uma alegria que vocês não podem imaginar. Que bom. Essa pessoa aqui é alguém que eu admiro profundamente. Pode ter toda a certeza do que eu estou falando. E o povo de Deus há de nos ouvir isso aí. E entender exatamente aquilo que a gente está falando. É isso aí, boa. Vamos nessa. Tamo junto. O bacana, o mais bacana, eu estou falando isso aqui, tô do lado do delegado, doutor, e vocês, e tem Deus por testemunha. Eu criei um roteirinho, vocês veem nos cultos online lá que eu tô sempre com o roteirinho na mão. E mandei para o pessoal, para a assessoria dele, pro irmão Hélio. Falei, irmão Hélio, eu queria fazer essas perguntas. Ele falou, Rodrigo, não tem nada que o doutor não possa responder. Não tem nada que ele não possa falar. Falei, então, tranquilo. Ele falou, tranquilo, e vamos papear ainda comigo. Falei para ele, doutor, vamos fazer um bate-papo, vamos ver o que vai dar, e a gente se fala. Primeiro, antes da primeira pergunta, eu gostaria que se o senhor pudesse, por favor, falasse para a turma, para o povo de Deus, doutor Hélio, quem é? Delegado Hélio Bressan, da onde é? Carreira? Porque a minha primeira pergunta tem mais ou menos a ver com isso. Conta para o povo aí, quem é o doutor Hélio Bressan? Bom, então, aproveitando que vocês estão aí nos assistindo, primeiro cumprimentar a todos, tá? Obrigado de vocês estarem aqui junto com a gente. Isso já é uma alegria, uma satisfação imensa. O Hélio Bressan é uma pessoa que nasceu, um menino pobre, na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, filho de 2 operários. Eu tenho mais um irmão que hoje é médico, também me dá bastante orgulho, mas 2 irmãs também que são formadas, né, uma batalha muito grande. Então, nós tivemos assim uma infância bastante simples, bastante humilde. Eu não vou dizer para vocês que eu passei fome, porque eu estaria mentindo. Mas a gente comeu durante muito tempo arroz, feijão e abobrinha, e eu era muito feliz porque eu conseguia comer abobrinha também, entende? Era uma situação bastante difícil, porque, como eu disse, 2 operários, né? O meu pai era tipógrafo, a minha mãe trabalhava no Matarazzo, na Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, ali na Avenida Celso Garcia. Então, nós morávamos na Zona Leste e fui crescendo lá. Estudei em escola pública, eu fiz no Queiroz Teles, eu fiz toda a parte inicial da minha formação. Fundamental. Né? Isso, fundamental. Depois, naquela época, era ginásio, não era essa segunda fase. Sim. Não, era ginásio. Aí o ginásio colegial eu fiz no Plínio Barreto. Eu era um cara que trabalhava durante o dia, né? Desde os 13 anos eu já fui trabalhar, e de noite eu ia estudar. Era o que a gente podia fazer. Eu trabalhava numa metalúrgica, né? Até de um parente que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, ele já faleceu, mas a família inteira tem uma profunda admiração, porque nos ajudava, estava sempre todo mundo ali junto, unido, a família sempre muito unida. Ele tinha
empresa, chama Máquinas Trançadeiras. Tem até hoje o filho que está tomando conta, meu primo, que são aquelas máquinas que vão trançando e fazem corda, cabo de aço. Nossa, bacana. São poucas as empresas que fazem isso no Brasil, pelo que eu sei. E eu fui trabalhar lá. Então tinha uma pecinha que chama fuso, onde você encaixava a linha para aquela linha ir trançando. Uma agulha que não fura, que trança. Isso, exatamente. Só que quando você fazia aquele fuso, ele saía de plástico, ele saía com rebarba, então você tinha que ir cortando. Então tinha uma faquinha afiadinha, eu ficava sentadinho lá fazendo aquilo, tomava um café de vez em quando, almoçava, mas foi maravilhoso, né? Porque trabalhar, ter uma honradez de um trabalho é uma coisa espetacular. Concordo. Então, e aí eu fui, estudei, era uma das coisas que eu sempre gostei, foi estudar o direito, né? Acabei aprendendo depois, muito novo, eu com 20 e poucos anos, eu tinha uma loja de roupa, junto com outros rapazes e tal, e nós passamos por sérias dificuldades econômicas, até por falta de experiência, sim, talvez, né? Muita coisa assim. E eu conheci um advogado, esse advogado fez um trabalho muito brilhante para mim naquela época, e aquilo me inspirou a fazer a faculdade de Direito. Fui fazer faculdade de Direito, mas como todos os policiais dizem, né, estava no meu sangue ser policial. Nasceu, só tinha que aflorar. E aí eu virei delegado de polícia, fiz um concurso público, passei, e faz isso já há 35 anos. Puxa vida. Agora vocês veem só onde vocês me põem. Delegado de polícia. Ainda bem que ele não tem meu CPF. Mas tá bom. Muito bom. Agora vejam só, que eu tô ouvindo o doutor falar e a gente presta atenção. O que é um exemplo, né? Ele falou, eu tinha uma loja de roupas, nós passamos por uma dificuldade, e aí um advogado fez um excelente trabalho e pumba, acendeu uma luzinha aqui. É o que a gente sempre fala, né, doutor? Um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta. O exemplo é tudo. O exemplo arrasta. E eu quero até pedir licença para vocês, meus pais já faleceram e tal, mas assim, eu tenho um orgulho muito grande dos meus pais, né, que pesem, né, por terem sido operários, por terem formado os filhos, sim, por terem se sacrificado. Era uma vida realmente muito sacrificada. Meus olhos ficam até embotados de lágrimas. Acredito. Quando eu falo deles, mas eu tenho muito orgulho porque eles me deram muitos bons exemplos. Não é fácil chegar a 35 anos como delegado de polícia, posso lhe garantir. Tenho absoluta certeza disso. São muitas batalhas. Entrei pela porta da frente e, se Deus quiser, vou sair da polícia pela porta da frente. Tem que ser, foi isso que eu aprendi com os meus pais. Puxa, que coisa. Sabe, eu estava hoje, quando nós tínhamos marcado já alguns dias esse podcast, e eu vinha pensando sobre exatamente essa questão. O doutor falou e nós nem tínhamos combinado isso, sobre, poxa, ficar 35 anos na polícia não é fácil pelo seguinte, primeiro pela dificuldade natural do trabalho, o risco e tudo que isso implica, mas, infelizmente, a nossa cultura aqui, brasileira, eu não sei por qual motivo, ela parece, ainda que não seja isso efetivamente, doutor, ela parece ter, pelo menos a conotação clara de uma inversão de valores tem. Total. Porque hoje em dia, total. Não é? Total. Você vai nos Estados Unidos, total, você pergunta para um molequinho de 8, 9 anos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser polícia, quero ser policial. Eles são os heróis. Eles passam na rua, as crianças querem tirar foto, eles vão nas escolas, eles são heróis, além de os que guardam a lei e protegem a sociedade, eles são heróis, são figuras muito lendárias, né? Lendárias. E aqui não, você pergunta para um moleque de 9 anos, e aí, você quer ser a polícia? Tá tirando, mano? Que polícia? Quero nada com os gambé, que loucura, mas, né, doutor? Foi excelente essa sua colocação, pastor, porque eu quero colocar aqui para poder deixar isso claro para quem está nos assistindo. Olha só, as coisas precisam se modificar, porque hoje realmente nós temos uma total inversão de valores. Né? O que é certo parece que é errado, o que é errado parece que é certo. A supremacia da minoria. Não é possível, gente. Democracia, né, é quando você faz a vontade da maioria. Evidentemente, respeitando a minoria. Mas hoje não é o que acontece. Pois muito bem. Eu quero fazer aqui, se você que está nos assistindo
Se você não vai para o seu interior para pesquisar aquilo que você eventualmente faz errado, você nunca vai consertar o seu É a comportamento. tal da introspecção, né? Não é isso? Olhar para dentro de você. Então, eu olho para dentro e digo o seguinte: nós precisamos modificar o relacionamento das forças de segurança, de uma maneira geral, com a sociedade. Fazer as pazes lá, sim. Eu posso lhe dizer que há 35 anos atrás, quando eu entrei na polícia, havia um respeito muito grande, havia um relacionamento fantástico. Sim. Quanto mais para o interior do estado a gente vai, esse respeito ainda perdura bastante. Mas nos grandes centros, né, nas capitais, banalizou. isso já ficou meio complicado. A gente costumava dizer o seguinte: se você estava vindo numa calçada, como você como policial, se um sujeito que não era muito lá, né, vinha vindo na mesma calçada, ele atravessava, ou ele voltava, ou ele saía. Hoje o cara puxa um fuzil e te dá um tiro no peito. Então, que coisa, né? Isso se inverteu. Bom, mas eu não posso achar que a culpa é só de um lado ou só de outro. A culpa é dos dois lados. A culpa é da sociedade e a culpa é da polícia também. Então, essa relação só vai se restabelecer dentro dos níveis de respeito que a gente quer quando ela partir da polícia para a sociedade. Eu não posso querer que a sociedade se amolde a mim. Eu tenho que primeiro respeitar a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Veja, você não pode fazer uma abordagem de uma pessoa na rua, né, e dar uma bofetada na cara da pessoa sem mais nem menos. Isso não tem sentido. A polícia não ganha seu dinheiro para bater nos outros. A gente ganha o salário da gente para cumprir a lei, para eventualmente prender aquela pessoa que está burlando a lei. Essa é a função da polícia. Não é agredir, não é bater, não é maltratar, não é xingar. Agora, é preciso ter energia? Sim, é preciso ter energia. É preciso ter autoridade e não autoritarismo. São coisas diferentes, entendeu? É igual liberdade e libertinagem, né? Então é isso mesmo, pastor. Então, se a gente mudar isso, nós, enquanto policiais, nós temos que modificar isso. Nós temos que purificar a polícia pela porta de entrada, que são as nossas academias, e não pela porta de saída, que são as nossas corregedorias. Sim. Entendeu? É aqui que está a purificação. As pessoas que entram, porque todos nós que somos policiais, nós não somos ET. Nós temos pai, mãe, nós comemos carne, fazemos tudo que todo mundo faz. Igualzinho. Somos gente igual a todo mundo. Então, esse ponto eu acho muito importante a gente fazer, né, o meia-culpa. Meia-culpa é essa. Nós começamos a extrapolar. Então, nós temos que parar com isso para que a sociedade nos respeite, e a sociedade nos respeitando é recíproco. Refaça essa relação. Puxa, que bacana. Que bacana. Nada de... Nós nem entramos nas perguntas. Normalmente, quando a gente se encontra, o papo estende. Mas o doutor é assim, ó, para achar uma brechinha aqui na agenda dele, foi suado. Mas vamos lá. Deu tudo certo. Doutor, primeira pergunta, então, e depois vocês vão pôr nos comentários, a gente vai fazer outros podcasts, depois eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que eu nunca tive medo de mudar, de fazer as coisas da maneira que eu acredito, e eu acredito sim que a igreja tem um papel importantíssimo na sociedade. Bom, mas isso eu não vou tomar o tempo do doutor, a gente vai falar disso depois. Mas eu quero fazer uma parte aqui agora. Claro, por favor. O senhor deve. Todos nós vivemos em sociedade. E todo mundo A igreja faz parte da sociedade. Sim. Não existe vida fora do ambiente político. Exatamente. É dentro do ambiente político, com racionalidade, com educação, com democracia, que a gente consegue consertar nossas coisas. Funciona. E é evidente que dentro da igreja essas coisas também devem ser discutidas. É tão Mas óbvio. É óbvio isso, não tenho óbvio. dúvida nenhuma disso. E aí a gente se esconde atrás da Bíblia para dizer, não, eu sou crente, eu não posso me meter com isso. Bom, então você é crente, você não vai no açougue, não vai no mercado, não compra carro, não faz financiamento, mas ok. Mas isso é para você abrir a sua mente, entender que a mudança começa aqui. É aqui, é na escolha, na informação, é na conciliação, e é buscar um meio termo, o comum, o melhor para todos nós. Mas nós vamos chegar lá, vocês vão ver que vai dar certo. Doutor, seguinte. Diga lá. Ouvi o senhor contar aqui para nós, delegado, super conceituado. Poxa, eu tenho 38, 35 anos de carreira, a minha idade, trabalhando, lutando, e quanta coisa ele enfrentou que daria um livro que, fica a dica, se não fez, deveria muito fazer. Uma biografia aí. Bom, o senhor é delegado de polícia, acabou de contar para nós, tem uma carreira super consolidada, tem bastante prestígio na sociedade,
O senhor havia me contado uma outra conversa que nós tivemos quando nós nos conhecemos, que já está pelo tempo de serviço, se já não está perto, já poderia ter se aposentado. Eu posso me aposentar hoje. Já cumpriu a sua missão, já fez. Agora conta para mim, o que deu na sua cabeça para o senhor sair candidato ou pré-candidato a deputado estadual? Você sabe, eu tenho uma rede social bastante ativa. Ah, né? Que tá passando aí pra gente aí, ó. Aí, Delegado Hélio Bressan. Em especial no Instagram. Hoje deve estar com 470, 480 quase mil seguidores. Porque a gente procura todo dia. Eu levo uma mensagem de paz. Eu recebo diariamente. Uma mensagem positiva, mas o pastor sabe o que eu estou dizendo. Sim. Eu sempre termino as minhas mensagens dizendo: confie em Deus. Sim. Essa é a princípio principal. É a primeira coisa. Nós temos que confiar em Deus. Então, sim. Partimos disso aí. E, em razão dessa rede social que estava bastante ativa, eu recebi convite de 10 partidos políticos diferentes. 10 partidos? Para me candidatar. Tá bom. E nem passava pela sua cabeça? Não. Eu não vou dizer... Eu sempre fui um sujeito político, mas eu nunca participei da política da maneira como está acontecendo agora, sendo pré-candidato. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz, eu comecei a consultar meu coração, aí eu falei, quer saber, eu preciso falar com Deus. Ver aquela inquietação, eu quero fazer alguma coisa. Aí, nas minhas orações, quando eu vou dormir, normalmente eu faço minhas orações, comecei a pensar, mas, meu Deus, será que esse é o meu caminho? Sei lá, se for me mostra alguma coisa aí, sim. Me dá um sinal aí para eu saber se é isso que eu devo fazer ou não. Isso. E fiquei esperando e acho que os sinais que eu recebi eram sempre, né, muito positivos. Eu falei, vou falar com a minha família. Claro, que é quem segura o rojão. Falei, conversei com a minha esposa, meus filhos e tal. Pai, sai. Não, vai, meu amor, vai, eu acho que você tem que ir, vai. Que legal. Vai. Aí eu falei, bom, agora preciso consultar meus amigos, porque não é só... É uma decisão sozinho. Muito séria essa. Claro. Falei, legal. Fui consultar meus amigos, nossa, me empurraram. Vai, você tem que ir. Estava só esperando você, Deus queira. Você sempre foi um cara político, você precisa ir mesmo, a gente precisa de gente assim e tal. E aí eu achei que eu poderia, acho que eu posso fazer alguma coisa diferente. É isso aí, é ideal. Não, eu não vou fazer milagre, isso eu não vou fazer. Ninguém faz. É só Deus, isso é para Deus. Mas eu quero dizer assim, eu acho que a gente pode modificar a maneira como as coisas acontecem. O que é que eu quero efetivamente? Eu quero poder um dia representar as pessoas, né? Como já faz há 35 anos, mas agora de uma forma mais abrangente. Isso, que as pessoas que me escolherem, poder representá-las de tal sorte que elas possam dizer o seguinte, poxa, esse indivíduo, esse camarada realmente me representa. Ela tem a certeza de que a atitude que eu vou tomar, se eu estiver dentro de um parlamento amanhã, é exatamente a mesma que aquela pessoa que me deu esse voto de confiança fazer o que ela faria. Vai fazer Ou seja, representando ela. Representar. Se essa representatividade... porque, veja, alguém que vai ocupar um parlamento, ele é um representante daquelas pessoas que o elegeram. Sim. Então, ele não tem uma maneira diferente de agir, senão com base naquilo que aquelas pessoas pensam. No senso comum daquele grupo. Uma campanha dispendiosa, é cansativa. Vejo pela agenda. Vocês, olha, eu, por força de lei, eu sou obrigado a me afastar. Eu tinha um cargo de chefia dentro da polícia. Sim. E a lei obriga que eu me afaste para que eu não me aproveite, entre aspas, da exposição do cargo que eu tenho. Exatamente. Sim. Então, eu estou afastado e correndo para um lado para o outro. E vocês não podem imaginar como tudo isso é bastante doido. É bastante doido. Eu tenho visto de perto. A gente, olha, você conversa com um, você conversa com outro. E as propostas, né? Tem pessoas que parece que não entendem e querem fazer propostas para a gente, sabe? Que não se coadunam com o pensamento. É que a pessoa liga a política sempre ao dinheiro, sempre à vantagem, sempre... E não... Gente, uma coisa na sua cabeça. Tem gente que ainda acredita no poder da honestidade, do trabalho sério e de fazer o que é certo. Mas nós não falamos em inversão de valores? Hoje em dia, ser honesto é fora de moda.
então nós vamos continuar fora de moda. Então, Ciência. mas se for para fazer funciona. mais do mesmo, é melhor não ir. Não, já está aposentado. Ele mesmo falou, posso me aposentar hoje. Posso me aposentar hoje, por que eu vou fazer isso? Vai pra chácara. Então, Essa é a inquietação que move. Inquietação. Seria, veja, por isso que eu volto a assistir, eu sou pré-candidato, eu ainda preciso passar por uma convenção. Sim, tem um monte de coisa para resolver. Mas seja lá o que for, entendeu? Quando isso tudo acontecer, se der tudo certo, eu acredito que sim, né? A gente tem que ter um princípio, tem que ter um norte, tem que ter uma orientação. O primeiro princípio da nossa vida é Deus. Não pode ser diferente. É a base. Não é isso? É a base. Sem Deus. É a base de tudo, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa proporcionar vida melhor às pessoas que precisam realmente dessa ajuda. Estão à nossa volta. Muito bem, tá falado, doutor. Isso aí tá mais do que respondido. Bom, aí o senhor, pela questão dele cuidar das pessoas, a questão já de sendo delegado, ele ou numa cidade X ou Y, ele faz esse trabalho. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Essa é a mensagem. Poxa, mas você já não era delegado? Você já não fazia bastante? Não, fazia. Fazia por quê? Nesse momento ele está afastado por conta da pré-candidatura. Mas aí quando ele vai para um cargo maior, ou seja, deputado, ele faz aquele trabalho de forma mais abrangente, ou seja, alcança mais pessoas. Porque quem faz fazer o bem, no melhor sentido da palavra, é viciante. Assim como fazer o mal. Assim como roubar, a pessoa se acostuma. A pessoa costuma mentir, a pessoa costuma roubar, a pessoa costuma fazer mal, fazer fofoca. E acreditem, as pessoas acostumam-se a fazer o bem e vivem daquilo. Uma pessoa como o doutor, eu mesmo, vocês estão me vendo na live todo dia, eu falo isso para vocês direto, não tem nenhuma hipocrisia, nenhuma mentira nisso. Quando a gente vem fazer o bem e está de alguma forma beneficiando, ajudando as pessoas, isso faz bem a nós também, faz parte do que a gente é, né, doutor? Nossa! Se você fica sem fazer, você está incompleto. Com toda certeza. Fica incompleto. Diante de Deus o que nós estamos dizendo. E é assim que funciona. Bom, aí dito isso, o Hélio me passou, já deu uma olhadinha na biografia e tal, que é para não passar vergonha, que o homem é uma máquina de pensar aqui. O senhor foi delegado em Barueri por bastante tempo. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Aí a minha pergunta é, olha, prestem bem atenção vocês para você rever o seu conceito de polícia. Ele não me respondeu nada sobre isso, ele vai responder agora. Conscientizar é melhor do que punir ou não tem jeito? É cadeia, é o único remédio para a turma da pá virada? Não, então a gente tem que conscientizar. Prevenir eu sempre que eu pude ajudar, né? Eu sempre procurei ajudar ao invés de punir. A punição é a última das coisas instância que você vai fazer. Tá. Né? Hoje, o que acontece? Parece que as pessoas ficam esperando alguém fazer alguma coisa, ter um deslize, e aí pedra, joga pedra, como se a gente... Nós somos humanos, gente. E passíveis de erro. Nós somos passíveis de erro, a gente pode se enganar, pode errar. Isso, as coisas acontecem. E não significa dizer, né? O mais importante é você não ter compromisso com o erro. Sim. Bom, então eu assumo que errei e passo a modificar minha conduta. Sim. Isso é muito importante. Eu procurei sempre, dentro do meu espectro de trabalho, fazer esse tipo de coisa. Se eu podia ajudar uma pessoa, eu procurava sempre ajudar, era muito melhor do que punir. Mas eu quero dizer uma coisa que até aproveitando todo esse papo que a gente já vai emendando meio com um assunto no outro, eu quero dizer o seguinte, veja, eu posso falar o que eu quiser aqui para vocês que vocês estão me assistindo. Eu posso contar uma história triste e você do outro lado aí chorar. Sim. O que eu quero que você faça é que você pesquise, que você vá saber quem eu sou, é isso aí. O que é que eu fiz no meu passado. Pergunte para as pessoas, você conhece esse camarada, você já viu ele, você sabe o que ele fez, qual que é a história dele? Conta pra gente. É isso que tem que ser, é assim, para que a gente não caia sempre na mesma esparrela, para que a gente não volte sempre para aquele mesmo ponto. Se você, olha, vamos imaginar o seguinte, você vai fazer arroz. Se você vai fazer um arroz, você coloca lá a cebolinha, o alho, o sal, não sei o que, né? E todo dia você coloca uma caneca desse tamanho de água. Se você colocar uma caneca de água, o arroz vai ficar sempre daquele mesmo jeito, não é isso? Agora, se você colocar 5 canecas de água, vai mudar. Vai ficar diferente. É isso. Então, se você tem sempre o mesmo procedimento... vai ter os mesmos resultados. O resultado vai ser sempre o mesmo. Não é isso?
Então, pense isso para o lado ruim. Se eu não escolho direitos, as minhas escolhas são importantes em tudo na vida. Tudo que você for escolher, você tem que prestar atenção. Ó, Sim. duas coisas mais importantes que nós temos na vida na atualidade. Sim. Tempo e informação. É isso aí. Ninguém pode perder tempo. A vida é uma loucura, E uma não correria. volta. É um rio que não volta. E precisamos de informação. Informe-se. Informe-se. A internet está aí, gente. Hoje, lógico. Vai saber quem é quem. Porque senão nós vamos cair na receita do arroz aqui que eu falei, né? Que nós vamos estar sempre fazendo a mesma besteira. E o pior é o arroz papo que fica ruim. Bom, é isso aí. Gente, tá aqui, ó. Eu mandei para vocês uma mensagem dizendo o seguinte, eu mandei pro pessoal do canal o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, os maiores bloqueios estão na nossa mente. Se alguém tivesse dito, não vai dar certo, e ele acreditasse, acabou. A palavra quem diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o doutor falou? O princípio é Deus. Tem Deus, tem tudo. Tudo é possível ao que crê. Depois de eleição consolidada, depois de todo mundo eleito, é muito fácil reclamar, ir para a rede social, chorar as pitangas. É agora, é nesse antes. O mal do brasileiro é deixar tudo para a última hora ou para depois. Né? Só você vê aí quando é a declaração do imposto de renda, luta que é. Não, meus irmãos, não, é agora. A gente ouve, fala, conversa, pergunta, apoia e acompanha, sempre de perto. E outra, são 4 anos, depois mais 4, 50, 10, 100, quantos sejam, isso vai mudando a nossa vida e essas pessoas também. Acho que mais do que nunca a política está em evidência no nosso país e é hora da gente fazer a nossa parte. Nós, olha, ouçam bem isso, pensa num povo desunido, é os evangélicos. Nós precisamos mudar. O senhor sabe que a religião que mais faz bem, que mais atende o necessitado, que se tem notícia, pelo menos aqui na nossa nação, não são os evangélicos, não são os católicos, são os espíritas. Em todas as suas dissidências. Olha que coisa. Mas não estou dizendo que tá ruim, que é maravilhoso. O que eu digo é que nós estamos muito assim, ó, em todos os sentidos. Borocochosinho. A gente pode fazer muito mais. Eu não posso matar a fome do mundo. Não pode, mas você pode matar a fome de um morador de rua numa noite. E aí, se 365 pessoas fizerem isso, toda noite ele vai ter o que comer. E se dobrar esse número, ele vai almoçar e jantar. E se triplicar, vai tomar café, almoçar e jantar. E não vai pesar para ninguém. Então, enfim, a gente consegue desde que a gente queira. Mas, seguindo, doutor, tudo bem? Vamos, tranquilo. Tô assinando embaixo tudo. Meu Deus, obrigado. Pastor. Que honra. Nós falamos sobre isso, o doutor falou sem antes de perguntar, mas só para a gente pontuar, para não perder o roteiro. Eu estou dizendo aqui que aqui no nosso canal, a gente fala para uma grande maioria evangélica e cristã. Embora temos maior respeito por todas as religiões e tenho relacionamento com eles, tá? De verdade. Eu contei pro pessoal aqui que esses tempos atrás eu fui no casamento de uma prima minha no Candomblé. E achei mó legal, porque no final do casamento, perdoem, eu não conheço a religião, mas eu acredito que a mãe de santo, ou a responsável pela cerimônia, eu não sei o nome mesmo. Se fosse na minha igreja, eu diria a pastora, mas não sei o nome. Ela falou, a Renata me falou que tem um pastor aí, eu tô lá no meio da turma, falou, sou eu. Falou, poxa, vem aqui fazer uma oração com a gente. Na hora! Que coisa espetacular, na hora! Eu falei, olha, eu não sei como vocês oram, rezam, desculpa, falei com todo respeito, e vocês também não conhecem muito a minha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Pai Nosso que é de todo mundo. Pai Nosso que está no céu, aí oramos ou rezamos todos juntos e tá tudo certo, e deu muito certo. Bem legal. Aí a minha pergunta é, dá para fazer política com fé? Ou seja, nós temos que acreditar, entregar a nossa vida na mão de Deus, ou é só política por política mesmo e pronto? Eu não acho que dá. Eu acho que tem que. Deve. Então tá bom. Tem que ser com fé. Senão não vai. É o que a gente está falando, né? Existem os princípios, né, da nossa vida. Vamos dizer, se você vai no direito, você tem os princípios legais, né? Os princípios das leis. Tá? Exatamente. Agora, nós temos que ter um princípio, vamos chamar de espiritual. Boa. Concordo. Tá? Um princípio espiritual. Eu não consigo. Tem gente que não acredita em Deus, eu também respeito, tudo cada certo. um faz o que achar melhor também. Da sua vida. Também. Mas eu acredito em Deus. Não é possível acordar de manhã cedo, abrir os olhos e não falar assim, nossa, Deus me deu mais um dia para viver. Não tem como, gente. Não é possível, para mim. Eu concordo.
Não é? Ou pelo menos dizer que tem uma força maior que está regendo. Tá bom, não acredita em Deus, ok. Mas, gente, não dá para dizer que nasceu de pozinho de pirlim-pim-pim. E mais, como é que você pode pautar a sua vida, né, pensando em fazer alguma coisa que esteja fora dos princípios de Deus? Não, Sim. se você fizer isso, você está fazendo uma coisa chamada maldade. É isso aí. Isso não cabe no nosso coração. Então, por isso que eu estou falando, tem que. Ponto. É isso. Glória a Deus, tá indo bem, tá indo melhor do que eu imaginava. Agora, diga-se aqui de passagem, a crentaiada gosta mais ou menos de uma conversinha fiada. Não que eu goste, de jeito nenhum, eu não falo mal da vida de ninguém, vocês sabem que eu sou um santo. Mas eu ouvi um zum aí num podcast, que o senhor deu um cala-boca no Chico Pinheiro, na Global. Desculpa, gente, eu não podia deixar. Você acha que eu ia ficar do lado do homem não ia perguntar e não ia dividir com vocês? Isso... Agora, conta pra mim, o que deu, doutor, nesse dia? Isso fazem muitos anos, né? Isso é uma coisa que meio folclórica que ficou. Não vou dizer um cala-boca, mas o que aconteceu foi uma situação inusitada. Um troquinho deu. Não, o que aconteceu, eu vou contar a história que aconteceu, posso contar, já falei isso em outros lugares, eu posso contar aqui também, não vai ter problema nenhum. Naquela época foi preso o Rafael Ilha, que era do Grupo Polegar. Sim. E ele era uma pessoa muito famosa, um menino que lamentavelmente tinha se envolvido com problema de droga. Sim, e isso acabou perturbando a vida dele. Esse menino parou preso junto comigo e havia mais uma investigação a ser feita. E nessa segunda, ele tinha sido preso porque ele tinha roubado uma pessoa, né? Intimidou a pessoa e tomou R$2 da pessoa na época. Bom, e isso foi virando, ele ficou lá e aquilo causou um clamor público. Também não sei porquê, para ser sincero. E outra, uma pessoa famosa. Eu acho que não. Então, mas tudo bem, mas não era motivo para tanta coisa. Mas tá bom, e olha, para você ter noção, era a primeira delegacia em que eu era delegado titular da delegacia, em Heliópolis. E aí começamos, vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Fui dar uma entrevista para um jornal na hora do almoço, que era o Chico Pinheiro, na Rede Globo. Sim. E de repente, ele me fez 2 perguntas, que aí ele ficou numa situação esquisita, porque ele fez a pergunta, eu tinha que responder, claro, né? Ele perguntou assim, pô, doutor, mas olha, o rapaz roubou só R$2. Eu falei, bom, ele roubou R$2 porque a vítima tinha R$2, porque se ela tivesse 100, ele não ia dar 98 de troco. Exatamente. Né? Aí o cara ficou meio deslocado, ele não sabe, e tal. Bom, mas eu estou recebendo aqui uma série de mensagens oferecendo emprego para ele aí e tal. Eu falei, olha, que bom, eu tenho 150 camaradas presos aqui comigo. Se tiver vaga. Para ele já tem 7, 8 vagas. Eu quero saber quem quer que dá emprego para os outros 149 que está aqui. É isso aí. E aí a coisa ficou tão esquisita naquela hora. Aí o tempo fica curto. Ele virou e falou assim, doutor, o senhor está com um terno bonito. Eu falei, muito obrigado. Acabou a entrevista. Quem fala o que quer. Uma situação engraçada. Né? Ai, meu Deus, que coisa. Bom, Chico Pinheiro, quem sou eu, né? Mas um grande jornalista, Chico Pinheiro, pelo amor de Deus, com todo o respeito. Podia pensar melhor. Foi ótimo, se ela tivesse 100 reais, ele ia dar 98 de troco. Mas é uma pergunta, né? O cara fez a pergunta. Isso aí. Vou deixar anotado aqui. Ó, Jean, quando você for delegado aí, já vai aprender, né? O irmão Jean lá do Carrão. Bom, doutor Jean. Então, doutor, nessa pré-candidatura, deu tudo certo, ok? Seu primeiro mandato. A pergunta é, o senhor acredita que vai conseguir ter liberdade para trabalhar nesse cenário atual da política, onde, infelizmente, você parece andar pisando em ovos, não dá para saber em quem confiar? Porque Jesus, só fazendo um parêntese, Jesus não teve medo de ser traído. Ele nunca teve medo. Ele tinha medo de perder um amigo. Ele tinha preocupação de perder um amigo. Judas, momentos antes de entregá-lo para que ele fosse crucificado, o Senhor disse para ele, amigo, o que tem que fazer, faz logo. Então ele não tinha preocupação nenhuma. Ou Cristo, com a sua onisciência, não sabia que Judas já ia fazer o que fez? Ele já é onisciente? Que exemplo, não? Não é? Não, olha o exemplo para a gente seguir. Tá aí. O exemplo de Cristo. Então, a pergunta é, dá para trabalhar? Dá para confiar? E o que aconteceu vai se resolver. Como é que vai ser? Dá para ser honesto, dá para trabalhar, dá para ser fiel,
dá para ter compromisso, tudo isso dá. Se eu perder o amigo, vou ficar bastante chateado. Sim. Mas medo, desculpa, não vou ter de ninguém. Se eu tiver êxito, se eu chegar lá, eu vou ser exatamente igual aos meus pares. É isso aí. Não é? Então, eu acho que o que tem que vingar é o respeito. Sim. Em todas as relações. Não tem como você se responsabilizar pelo que os outros fazem, os outros pensam. A gente sempre fala aqui, irmão, pode fazer isso? Posso fazer isso? Crente pode se envolver na política? Crente pode tomar sorvete? Deve. Sabe? Mas a pergunta que eu tenho que fazer sempre é: eu devo fazer isso? O que os outros, ok. Mas eu. O que eu devo fazer? Essa conscientização que a gente quer. Que você chame a responsabilidade e fala: bom, eu não sei o que o João ali, a dona Josefa vão fazer, mas eu vou fazer isso. E aí é que a coisa começa a funcionar, né? E é aquilo que eu sempre falo para vocês: eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que você entende. Então aí depois a gente acerta. Se você tiver dúvida, você me pergunta. Me pergunte. Eu vejo o que dá. Mas eu não, brilhante. Não tinha dúvida, mas não custa perguntar. Bom, mais uma, tá acabando, doutor, prometo. Vamos lá, vamos embora. Eu quase não tenho nada a fazer, não tenho um estado inteiro para viajar. Vamos lá, meus irmãos moram na Zona Leste, aliás, minha irmã mora na Zona Leste, meu irmão na Zona Sul. Mas quando eu vou para casa da minha irmã, eu sempre passo ali pela Fundação Casa, a Casa de Acolhimento do Menor, e minha pergunta é o seguinte: FEBEM, Fundação Casa, Casa do Menor, etc. Elas resolvem o problema do jovem infrator? Por que a pergunta? Eu queria que o senhor contasse pra gente, eu soube aqui pela Rádio Peão aqui, sobre a história do menino que trabalhava no sinal de trânsito e o senhor levou ele para dentro da delegacia para trabalhar com o senhor. Então, eu acho que esses, vamos chamar de centro de confinamento de menores, a gente tem visto ao longo do tempo que o percentual de recuperação é baixo, proporcionalmente. Aqui cabe uma crítica às escolas de uma maneira geral. E para todos nós, hein? Uma crítica geral a todos nós. E construtiva, que digo. Olha o que eu vou dizer. A gente, depois que o camarada está lá preso, e eu sei o que estou falando, porque eu dirigi cadeia várias e várias vezes, sim, vem lá a gente pregar e mostrar a Bíblia para esse camarada. Não era melhor mostrar para a criança que talvez ela não tivesse lá dentro? É isso aí. Eu acho que devia começar já dentro da escola. É de pequeno que desentorta a madeira. É de pequeno. Não é? Se você mostrar dentro da... Será que não era legal as crianças começarem a aprender isso? Eu tenho sempre na minha cabeça religioso antes, né? de juntar a segurança com a educação. Nós precisamos modificar. É assim que eu acho que a gente vai começar a dar o primeiro passo, né? Para modificar tudo aquilo que a gente estava falando do relacionamento da polícia com a sociedade e tal, os valores, essas coisas todas. Né? Eu não quero que a gente transforme a escola numa igreja, não é disso que está se tratando. Até para respeitar a diversidade e tal. Lógico. Sim. Mas eu acho que a gente poderia ter um relacionamento diferente dentro das escolas. Um princípio, pelo menos. Para que as crianças pudessem ter alguma palavra legal, pudessem ouvir alguma coisa. Não é para... Eu nem sei se o termo é catequizar, sei lá. Que antes era catecismo. Mas um princípio. Está errado. Um norteador. Mas levar lá uma palavra para que as crianças pudessem ouvir, entender, saber da presença de Deus, como as coisas, né, podem se transformar. Sim. Quando você tem fé, quando você tem crença. Concordo. Não é isso? Agora, a gente está vendo, essas crianças são levadas para lá, alguns deles já são criados num ambiente bastante perturbado. Sim. Né? A gente também tem muitos exemplos de crianças que saíram de lugares completamente pervertidos, congestionados sob o ponto de vista moral, e que se deram bem no sentido de serem boas pessoas, boas almas, cresceram, pessoas prosperaram. Que foram, né? Mas eu não acho que o sistema, da maneira como está hoje... Agora, é lógico, eu tenho que, de repente, tirar alguns desses indivíduos de circulação. Não tem porque jeito. Não tem jeito. O grau de periculosidade dele é muito grande e vai ofender, e para a sociedade as outras pessoas. Então não adianta. Agora, nós temos que ter leis rígidas, duras. Vou fazer uma parte aqui. Por favor. Dizer. Por exemplo, saidinha. Eu sou terminantemente contra. Porque se o sujeito tem uma pena que está aplicada a ele, tudo bem,
olha, vamos pensar numa progressão de regime, mas essa progressão de regime é muito rápida e a sensação que fica é de que Que qualquer um compensa. pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Compensa. É. Né? A punição é muito pequena. Muito branda. Não é porque você. Quando você vai colocar um sujeito dentro da cadeia, você tem que colocar esse sujeito dentro da cadeia e fazer com que ele reflita sobre aquilo que ele fez. Ele não querer voltar, né, doutor? Não é colônia de Ele férias. não voltar, né? Lógico. Agora, ele vai lá para aprender a ser mais criminoso, ficar vai ruim. Para a escola, vai para então, isso. Então nós precisamos do quê? De ter atividade para esse camarada, né? Ele precisa trabalhar lá dentro. Concordo. Ele precisa aprender. Porque, veja, você que está nos assistindo, você trabalha o mês inteiro para pagar a conta de água, a conta de luz, o seu aluguel, para fazer comida, para mandar seus filhos para a escola, não sei o quê. Esse cara faz o quê? Ele recebe auxílio reclusão. Meu Deus do céu, quer dizer, não, tá tudo errado, né? Não é possível. Ganha para cometer crime. Fala, oh, então, você matou, peraí, eu vou te dar uma eu sou contra, eu sou terminantemente contra isso. Então, a pena tem que ser cumprida, tá certo? Com esse sujeito trabalhando, com a indenização da vítima. Pago As vítimas têm que ser indenizadas. Lógico, mas é óbvio. Porque, olha, esses dias atrás eu fui a um podcast e estava sendo entrevistado por uma pessoa e tinha uma moça que trabalhava lá que era filha de um policial. Sim. Quando houve aquela guerra lá que o PCC atacou, vou falar aqui PCC mesmo, porque não tem nem por que esconder, foi o que aconteceu? O pai dela foi um dos policiais que foi morto numa daquelas emboscadas que eles fizeram. E essa moça hoje está lá com seus 20 e tantos anos, 30 anos. Ninguém nunca foi na casa dela perguntar se ela estava precisando de alguma coisa. Se a família dela foi assim, foi assado, não sei o quê. Agora, nós invertemos toda essa situação. Essa pessoa foi privada de um monte de coisa, né? Uma dificuldade enorme para estudar, para se manter. E o cara que matou o pai dela deve estar recebendo auxílio reclusão, o Estado pagando auxílio reclusão. Gente, não é possível aceitar isso, né? Não, com a displicência, deixar isso acontecer, não dá. Pode ter certeza que essa é uma das minhas lutas. Isso não pode acontecer. Tá certo. Não é. Eu tenho que cuidar primeiro da vítima. A vítima. Ela é vítima. Hoje tem uma outra coisa. Eu vou falar aqui, eu sei que a turma pode me malhar à vontade, não tem problema não. Vamos junto. Audiência de custódia. Você prende um sujeito num dia, no outro dia, em menos de 24 horas, esse sujeito vai estar na frente de um juiz de direito, só para dizer ao juiz de direito se ele foi maltratado, se ele foi humilhado, se alguém o agrediu e não sei o quê. Gente. Eu quero saber quanto tempo demora para ouvir a vítima. Se ouvir. E você já parte do pressuposto de que toda a força de segurança é bruta. É autoritária. Vai humilhar, vai bater, vai não sei o quê. Aqueles que baterem, que humilharem e não sei o quê, que sejam punidos exemplarmente. Okay. Mas é depois. Não é antes. Quer dizer, você... olha, vou lhe dizer uma coisa. A gente fazia um mandado de prisão temporária. Você pede uma prisão temporária. Aí você pega o sujeito. Quando você prender esse cara, imediatamente você tem que levar ele para fazer o exame no IML de corpo de delito para mostrar que ele não estava machucado. Aí você interroga o sujeito. Quando você vai levar ele para a cadeia, você leva para a cadeia, você tem que fazer o exame de corpo de delito de novo. Se você, no dia seguinte, tiver que tirar o cara da cadeia para ser ouvido e trouxer, quando você tira, você passa ele pelo exame de corpo de delito, e quando voltar, você passa ele pelo exame de corpo de delito. Ou seja, você está dizendo o quê? A polícia vai violentar, vai bater nesse cara, vai quebrar esse cara. Está mais guardado que a vítima, está mais seguro que a vítima. Então, isso está tudo invertido. Ou seja, o Estado protege o criminoso e a vítima... Inaceitável. Não aceito isso. Acho que isso é um absurdo. Entendeu? Acho que tem que punir quem for mal policial, tem que punir mesmo. Qualquer profissional. Tá certo? Qualquer um, lógico. Mas não é possível você partir do pressuposto de que todo mundo é ruim até que o cara prove que é bom. Eu acho que tem que ser o contrário, né? Todo mundo é bom até que você prove que ele é ruim. Eu concordo. Agora vejam só. Eu tô aqui, a cabeça tá funcionando a mil. Aí você fala, poxa vida, irmão Rodrigo, nós somos servos de Deus, bababá. E aí esse homem duro diz que tem que prender, que tem que punir. Calma. Nós estamos andando certo pelo certo. Ele passou, ele
fez a explicação, a explanação, mas eu não esqueci. Então, quer dizer, o doutor Hélio, o delegado Hélio Bressan, que tem essa postura mais firme, ou seja, pelo certo, fez, paga, não fez, não paga. Lógico. Aí parece, é inflexível. Nossa, doutor, não tem flexibilidade para nada. Agora nós vamos para outra parte. E o molequinho que estava vendendo água no sinal? Esqueci dele. Mas eu não. Esqueci, Sabe por quê? Porque é um contraponto da história. É. Ou seja, então chega lá, mete o pé na caixa de isopor, bota esse moleque para correr ou põe na FEBEM e acabou. Ouçam, para que você veja. O que é certo nunca vai mudar. Agora, o que pode ser feito, quem pode ser ajudado e quer, vai ter sempre uma mão estendida. As palavras de Jesus. Aquele que vier a mim, nunca, jamais o despedirei vazio. Conta para nós, doutor, do molequinho, do menino. Eu era delegado titular do 24º Distrito Policial na Ponte Rasa, que fica na Avenida São Miguel, zona leste de São Paulo. E tem uma avenida lá que chama Carvalho Pinto, mas todo mundo chama de Ticoatira. Meu avô mora na beira de Ticoatira. Então. E tinha no cruzamento com a São Miguel, que é onde tinha o Extra, o supermercado. O Extra lá do Shopping Cristal do outro. Isso. Ainda tem. Aí o que aconteceu? O pessoal ficava tudo ali, entrava aquele monte de gente, de criança, vendendo as coisas, limpando o vidro. Conheço ali. E eu tinha recebido várias reclamações disso na delegacia. Um belo dia eu me cismei, falei, eu vou lá, eu pessoalmente. Vou lá ver quem que tá lá. Deixa eu ver o que está acontecendo. Cheguei lá, aquela bagunça, cheia de gente, e as pessoas se sentem intimidadas. Né? Polícia, principalmente as mulheres. O cara vem jogando água no vidro, depois aquelas coisas que a gente já sabe como vai. Eu sei entender que muita gente está desempregada, que é uma situação difícil, complicada, tá. Mas tudo bem, mas há também um fator de segurança para aquelas próprias pessoas que estão trabalhando ali, porque os carros estão em movimentação. E haviam crianças, e eu fui lá e falei, não, ninguém mais vai ficar aqui, pode sair, tira, mandei tirar, foi tirando todo mundo. E aí veio um rapazinho, um menino, naquela época, acho que uns 12, 13 anos, chorando. Você não pode me tirar daqui, eu estou trabalhando, filho. Você não pode ficar aqui. Eu não vou deixar você ficar aqui. É perigoso, você pode ser atropelado, passa moto nesses corredores. É uma coisa muito... Não pode, e não pode, eu não vou deixar. Sai. Tá bom, saiu. E aí saiu todo mundo e eu voltei para a delegacia. Claro. Isso eram as 2 horas da tarde. Quando foi umas 3 e pouco, chega esse menino com a mãe lá na delegacia. Na delegacia? Não, vem falar com o senhor, sabe o que é? Ele está trabalhando lá, esse menino está trabalhando para me ajudar, eu estou com uma série de problemas, e vai vendo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela, a senhora quer que ele trabalhe? Ele precisa para me ajudar, doutor. Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo aqui. Você vai no banco pagar uma conta, você vai fazer alguma coisa, você vai ficar comigo aqui o dia inteiro, você vai aprender alguma coisa aqui. O moleque ficava, regalou os olhos assim, falei, você quer trabalhar aqui? Ele falou, quero. Falei, então tá bom. Você começa já, pode deixar ele já? Quem pode? Então fica aí, já começou hoje. Aí o menino foi trabalhando, ficou lá comigo e ficou anos lá comigo. Depois, quando eu saí de lá, aí não teve mais jeito, tá? Não tinha como tirar ele de lá, porque ele morava lá e eu fui. Não tinha como levar para longe. Eu fui para longe, não dava para levar. Bom, no começo desse ano eu recebo esse menino lá na delegacia. Ele já escreveu 2 livros. Vai vendo. Já se formou. Agora, essa semana passada, ele deu uma entrevista na rede de televisão, mas eu fiquei tão feliz com aquilo. Foi uma coisa... E ele foi lá para me agradecer. Nossa, que legal, doutor. Meu amigo almoçou comigo. Eu posso dizer aqui o nome dele. Procura ele na rede social, Tiago Martello. Um sujeito espetacular, uma figura humana extraordinária, alguém que eu sou fã, sou apaixonado por esse menino, um camarada da melhor qualidade. Você vê, se formou, estudou, livro escrito, programa na televisão, tá fazendo, tem 2 empresas. Tá voando. Voou. Tudo bem, ele, né, fruto do esforço dele. Mérito. Meritocracia. Dele, porque ele tinha, né, eu vou falar uma coisa aqui. Quantas quiser. Tinha Deus no coração. É isso aí. E vontade. E na cabeça também, né? Porque o coração às vezes dá umas balançadas. Boa, isso aí é um testemunho, hein? É um testemunho. Procura lá, Tiago Martello. Tiago Martello. Esse cara é gente boa. Barbudinho, tô falando porque eu não sei se tem outro Martello. Você procura aí nas redes sociais, vocês vão achar. Segue ele, que vocês vão ter. Aliás, ele ensina como você administra a sua vida sob o ponto de vista financeiro. Olha que espetáculo. Bom, só você vê de onde ele estava e onde ele chegou.
Não perca. É digno de ser ouvido. Exemplo. E falando nisso, ó, corre aí no Instagram, corre lá, ó, Delegado Hélio Bressan. Segue nós lá. Segue lá, vamos bater esse 500 mil aí voando para mais. Bom, tem a última pergunta, diz que 7 é número de Deus, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 espíritos, 7 igrejas. Pergunta 7. O senhor passou por várias delegacias, tanto aqui no interior quanto na capital, enfim. E agora eu queria saber o seguinte, por que Barueri? O que tem aqui em Barueri para o senhor deixar todo o seu QG, toda a estrutura dessa pré-candidatura, salvo engano, se não a última das últimas delegacias que o senhor trabalhou. Foi. Agora, mas sim, por que não lá na Ponte Rasa, lá Barueri? O que tem aqui em Barueri? Fora o irmão Rodrigo, desses meus lindos olhos azuis. Conta pra gente, o que tem em Barueri? Bom, veja, eu fiquei aqui ao longo de 10 anos como delegado titular. Você constrói relacionamento. Você constrói uma relação. Eu costumava brincar com a turma que eu fiz tanta amizade aqui que os camaradas me chamavam para ir à inauguração de canteiro de Almeirão. Vamos lá, chama o delegado. Já era lá. Político, não tinha jeito. É verdade. E eu aprendi a amar essa terra aqui. Veja, como eu disse, eu sou um sujeito nascido, né, na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Até hoje eu frequento muito Sapopemba, que é um bairro mais pobre, São Mateus, a Moca. Quer dizer, a gente cria esses laços. Aqui, essa terra é uma terra abençoada, né, pastor? Vamos falar que é verdade. É uma terra abençoada. Então, eu tenho muitos amigos aqui. Muitos. Eu até quero pedir licença para dizer, uma das pessoas que é muito meu amigo aqui é o Gil Arantes. Ia falar dele, tive lá, me recebeu. Esse camarada é o cara, entendeu? Eu gosto muito dele. Que eu fui morrer de medo lá no escritório dele, porque, poxa, ex-prefeito da cidade, um cara super bem sucedido e tal. Eu falei, Elião, pro outro Hélio, eu falei, o que nós vamos fazer lá? Parecia que eu estava falando com um amigo da vida inteira. Excelente administrador, excelente figura humana, um camarada que fala dá, não dá, isso pode, isso não pode. E tem casa em Ubatuba, hein? É meio caiçara. Então eu tenho orgulho de dizer que sou amigo dele, sei que ele é meu amigo também. Que legal. E é uma figura humana extraordinária, é alguém com quem eu... Né, o meu pensamento fecha muito junto com ele. E ele estando aqui estamos juntos nessa correria toda aí. Tá bom para vocês? Pensam numa coisa boa. Queria primeiro agradecer sempre a Deus, agradecer vocês. Nós ainda vamos fazer uma oração, vamos pegar o doutor. Claro que nós vamos perder a chance de orar, de falar de Deus. Lógico. Muito embora a outra vez que eu estive aqui, ele me recebeu super bem, nós oramos, né, doutor? Sim, graças a Deus. Exatamente. E coração super aberto. Agradecer vocês, se pedir, pelo amor de Deus, pensa, procura saber, vai para cima, a gente pode, claro, orando, confiando em Deus, mas fazendo a nossa parte como cidadão, como pai de família, como empresário, como empregado, enfim, da maneira que for, a gente pode mudar. Vocês viram que nós tivemos um presidente eleito com 11 segundos de televisão. Eram 11 segundos. Era uma coisa... Era coisa mínima. Essa câmerazinha aí, esse celularzinho, esse negócio tem um poder... Bom, 500 mil de seguidores no Instagram, e se agora, quando for semana que vem, daqui 15 dias, a gente for fazer outro podcast, assim, ó, 30, 40, 50 mil no dia. Então, a gente pode fazer a diferença. É só vocês verem o canal do YouTube. Esse meu canal que é pequenininho, e já tem mais de 8 milhões de visualizações. A internet tem um poder absurdo para fazer o bem, para fazer o que é bom, e agradecer ao doutor pelo tempo, pela paciência, pelo bom humor. Cheguei aqui, já me deu um abraço, super contente. Enquanto eu tava montando os cacarecos, fez reunião lá embaixo no café. Não tá nem aí pra hora do Brasil, ele quer trabalhar. E eu falei, vamos correr, come ocupado, e daqui a pouco ele, algema nós, aí já era. Doutor, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós vamos orar daqui a pouco. Que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, que alcance muitas vidas. E nós vamos estar sempre aqui para apoiar, para orar. Eu não tenho dúvida, não vai dar certo, não. Já deu. Em nome de Jesus, já deu. Eu aqui quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Quero agradecer vocês que estão aí. E quero agradecer ao pastor, porque... Olha, eu lhe tenho uma consideração. Obrigado. Pode honra. Ter certeza. Não mereço, mas agradeço. Não, é verdade. Eu ainda falei pro Elinho, né? Eu falei assim, olha, esse homem é um homem de Deus. Esse cara é um cara sério. Obrigado. Eu respeito, porque eu acho que a seriedade tem que estar acima de tudo. Obrigado. E não confunda as coisas. Seriedade e alegria tem que andar de mão dada. Agarrado. Ok? Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, sim, alegre, brincalhão mesmo. Tal.
mas seriedade é seriedade. E sim, a seriedade, a sinceridade que eu sinto nas suas palavras, né? Uma pessoa extremamente jovem, com uma força dinâmica. Olha, tomara a Deus as minhas ideias, as coisas deem certo, porque Já pode deram, ter em nome de certeza, Jesus. vou precisar muito da sua palavra, Amém. do Nós seu vamos estar apoio, juntos. Nós vamos estar de juntos. estar do meu lado, sabe? Para que me orientar, porque, sabe, a gente fazer uma besteira ou falar alguma coisa errada. Não consegue estar em todo lugar, todo o tempo. Não é onipresente, exatamente, né? E eu quero obrigado. ter essa sua palavra sempre junto Vamos comigo. Junto. Pode ter certeza que estou falando isso. Eu não disse isso para nenhuma outra pessoa, Puxa nenhum vida. outro religioso. Que responsabilidade. Alguém que fez isso. É verdade mesmo. Mas, assim, houve uma empatia tão grande com a sua pessoa, uma coisa tão sensacional, sem nem o que dizer. Que parece que eu sou seu amigo há uns 120 anos. Honra para mim. Eu acho que esse é o parênteses, mal de todos os delegados. Eu precisei passar na delegacia de Alphaville, esqueço o nome do delegado. Ednelson. Doutor Ednelson. Eu nunca tinha pisado numa delegacia. Aliás, minto. Pisei uma vez lá em 1900 andar para frente, quando eu fui fazer meu RG, fui fazer na delegacia. Aí precisei de novo. E eu tava com a minha filha, a Bia, minha filha de testemunho. E eu falei, ai meu Deus do céu, será que eles vão me prender, né? Não tinha nada a ver, a gente tem medo, né? Bobeira. Mas me tratou, nunca tinha me visto, eu também nunca tinha visto, mas me tratou numa educação, parecia que eu tava conversando com uma, que de fato é uma pessoa comum, mas que bom, que essa má impressão vai passando. Você vê, eu também tive preocupação, mas já 2 ou 3 que eu vejo, e é tudo assim mesmo. Gente boa, gente Graças nossa. A Deus. Graças Coisa a Deus. boa. Graças gente, obrigado. Nós vamos fazer uma oração com a permissão do doutor, apresentar a vida dele na mão de Deus. Quero pedir a você que ore junto da gente e que Deus possa abençoar todos nós. Vamos orar juntos aqui, bem rapidinho. Vamos lá. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por essa oportunidade. Tem uma palavra que foi pregada na minha vida em 2015. E o Senhor disse que me levaria a lugares e perto de pessoas que eu nunca imaginei estar. E quando eu vejo o Dr. Hélio, quando eu estive na casa da família do Silvio Santos, quando eu vou lá junto do Gil, eu vejo que é a tua palavra. Senhor, eu sou um instrumento. Não deixa nenhum de nós ficar desvairado, achar que é alguma coisa, porque tudo é para a glória do teu nome. Quero entregar a vida do Dr. Hélio, da sua equipe, da sua família na palma das tuas mãos. Que Deus os guarde por onde eles passarem, levando sempre essa mensagem de esperança, de otimismo e dizendo para todos nós que dá, se nós quisermos dá. Guarda ele como a menina, aleluia, dos teus olhos, a todos nós, e que nós possamos ser alcançados por Deus. Eu sei, Senhor, que talvez esse podcast gere um rebuliço no meio evangélico. Glória a Deus, tomara que seja assim, para que nós possamos mostrar que nós podemos muito mais se nós fizermos a nossa parte, não só como servos de Deus, mas como cidadãos de bem também. Nós te damos graça por tudo, pelo papo fluido, por tudo que Deus preparou aqui, por tudo que Deus nos proporcionou. Em nome de Jesus, o teu Filho, que vive para sempre. Amém e amém. Amém. Obrigado, doutor. Tamo junto. Quero lhe dar um abraço coisa boa. fraternal. Muito obrigado. Valeu, gente. Ó, compartilha. Abençoe, Hélio Bressan aí. Tamo junto. Paz e Deus. Amém.